vai atrás de Jacó. Salma se despede de Labão. Bila se aproxima de Ruben. Jacó vê um grande exército. Tudo isso e muito mais você verá em... Assista um resumo no Capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Jacó percebe que parte do rebanho sumiu e se enfurece ao entender que foi enganado mais uma vez por Labão. Mas durante a noite ele recebe uma mensagem de Deus e conta a sua esposa Lia sobre seu significado. Ao invés de se abater diante dos problemas, ele decide encará-lo de outra forma. Jacó conta a Raquel sobre o acordo feito com Labão e a mensagem que recebeu de Deus. Ela se enfurece com a notícia e exige que o marido volte a receber por seu trabalho, desdenhando da promessa de Deus para Jacó. Furiosa, ela só pensa em seus desejos e decepciona Jacó. Deus observa a postura de Esaú e a compara com Jacó, que manteve sua fé diante das dificuldades e prosperou nos negócios. Anos depois, Jacó observa seu rebanho cada vez maior e agradece ao Senhor por suas conquistas após ser enganado por Labão. Jacó se prepara para oferecer um banquete e celebrar a prosperidade nos negócios após anos servindo a Labão. Enquanto Bila e os outros servos organizam a festa, Raquel continua furiosa por Jacó se recusar a voltar para Canaã e não aceitar participar do banquete. Ruben cuida do rebanho quando é surpreendido por Amir, que chega fazendo acusações. Ele diz que Jacó roubou Labão e critica sua família. Enquanto isso, Lúcifer, sob novo disfarce, se recusa a fechar negócio com Labão e diz preferir Jacó, a quem chama de o homem mais rico de Pandã-Arã. Sendo assim, Labão se enfurece com a prosperidade de Jacó e desabafa com Salma. Jacó se desabafa com Lia sobre o ódio de Labão contra ele, mas ela o faz lembrar que conquistou tudo o que possui graças a Deus. Ele pensa em como o Senhor o tem abençoado e recebe o apoio de Lia. Ao final, ela surpreende Jacó ao falar sobre o relacionamento entre eles. Já Salma irá discutir com Labão por não assumir o relacionamento para todos e voltar a falar sobre casamento. Ele foge do assunto e deixa decepcionada novamente. Após descobrir que Jacó está de partida, ela ameaça deixar Labão caso ele não mude de ideia. Na sequência, Deus chama por Jacó e avisa que é chegada a hora de voltar para a casa de seus pais, em Canaã. Ele reúne Lia e Raquel para contar a novidade e pedir a opinião de cada uma sobre a partida. Com todos de acordo, Jacó pede que se preparem para deixar Arã. Jacó decide contar então para Raquel toda a verdade sobre sua história antes deles partirem. Ela se enfurece ao saber que o marido pode não ter herança alguma e o humilha. Raquel debocha de Jacó e diz que preferia que fosse casada com Esaú. Após ter sido rejeitada por Jacó, Bila demonstra interesse por Ruben e tenta uma aproximação. Já Zilpa logo percebe a amizade entre os dois, mas não desconfia da real intenção da irmã.
E Arim e os outros servos se dividem para organizar tudo antes de partirem para Canaã. Salma recebe a notícia da partida com tristeza, mas Lia garante que poderão voltar para buscá-la se desejar. Com tudo pronto, Jacó se lembra da promessa que fez a Deus em Betel e deixa Harã. Bila fica cada vez mais próxima de Ruben e conversa com o rapaz sobre o futuro do acampamento e suas responsabilidades. Zilpa percebe que a irmã não sai de perto do rapaz e tenta separá-los. Salma surpreende Labão ao anunciar que vai deixar sua casa. Após inúmeras decepções e humilhações, ela diz que Labão não é o homem que ela precisa. Ele afirma que nunca pensou em se casar, mas lamenta ao vê-la partindo. Labão então é avisado pelos filhos sobre a fuga de Jacó e descobre que teve seus ídolos roubados. Ele acusa o rapaz pelo crime e vai ao encontro, mas recebe uma mensagem de Deus alertando-o para que não o ataque Jacó. Após dias de viagem rumo a Canaã, Jacó arma acampamento para descansar e são encontrados por Labão. Labão então acusa o sobrinho de roubar seus bens, mas revela que Deus falou com ele, por isso não vai atacá-lo. Ainda assim, Labão sai à procura de seus ídolos, mas Raquel consegue escondê-los a tempo. Na sequência, então, Labão propõe um acordo com Jacó, tendo Deus como testemunha. Assim, Labão anunciou suas exigências e cada um não poderia passar para o lado do outro. Sobre uma coluna de pedras, eles selaram a aliança. Em seguida, Raquel descobriu que seu plano de roubar os ídolos do pai foi em vão, pois não herdaria nada. Já durante a noite, Jacó fica diante do exército de Deus e se emociona com a imagem. Ainda assim, ele segue aflito, pensando no reencontro com seu irmão Esaú, e se esquece que tem a proteção de Deus. Jacó envia Jasper ao encontro de Esaú com sua mensagem, mas a resposta que recebe o deixa ainda mais preocupado. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, queira deixar um comentário, deixar o seu like e, claro, se ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever e ativar também o sino de notificações para não perder os próximos resumos. Quero te lembrar que dia 22 de fevereiro, se a Record não mudar a data, inicia-se a novela Reis, a nova superprodução da Record TV. E aqui no canal você verá todos os resumos. Se possível também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo.